Bom, essas duas cidades mais conhecidas dos gregos, né, e mais, vamos dizer assim, mais utilizada pela mídia, né, que nós mais vemos aí em filmes, desenhos, né, são Atenas e Esparta. Bom, apesar de serem gregas, elas têm características completamente diferentes. Bom, mas eles têm uma coisa em comum além dos costumes, da religião, eles se odeiam completamente, um não bica com o outro, de forma alguma. Vamos começar por Atenas, então. Bom, Atenas, né, uma grande contribuição grega, nos dias de hoje, da democracia. Vamos lá, demos significa povo, né, popular, demos, e crácia vem de poder. Né? Então, democracia, poder do povo. Mas quem que era povo em Atenas? Todo mundo? É o conceito, é o mesmo conceito de democracia de hoje? Não, não é. Tá? É um conceito diferente. Porque o conceito de democracia grega ele vai ser um conceito que vai excluir camadas sociais. Bom, vamos lá. A sociedade ateniense era composta pelos eupátridas, que eram os nobres, os demiurgos, que eram comerciantes, os metecos, que eram estrangeiros, e os tetas, que eram servos. Sim, o nome era tetas, enfim. E, por último, os escravos. O escravo ele é sempre visto como um objeto, certo? Ele não é visto como um ser humano, mas sim como um objeto. O poder em Atenas concentrou-se durante a maior parte do tempo entre os eupátridas, os nobres. Eles eram considerados, né, descendentes dos povos que fundaram Atenas. E esse poder se mantinham ali. Então ele era um poder patriarcal, né, e vinha acima de toda essa camada, né, de toda essa pirâmide, eles eram o máximo da hierarquia. E esse poder ele era passado, né, de pai para filho. Os demiurgos, eles eram comerciantes. E aí começa um problema em Atenas que vai gerar essa democracia grega. Por quê? Os demiurgos, eles não são nobres, eles não têm origem nobre, eles não têm o sangue azul. Mas esses caras vão ganhar dinheiro pra caramba, porque eles vão ser os comerciantes. Eles vão ser os caras que vão entrar em contato com os fenícios, por exemplo, para ir atrás de vidro, entre outras coisas, com os egípcios, né? E eles vão ter um grande, né, poder aquisitivo, eles vão ter muita grana. E aí eles, claro, eles não vão aceitar, né, serem rebaixados pelos eupátridas, que muitas vezes não tinham dinheiro, mas eles eram superiores nessa camada, na sociedade grega, porque eles eram nobres. Isso é um problema muito grande e que isso, inclusive, né, só vai mudar na história mesmo a partir da Revolução Francesa. Vai ser um tema que nós vamos ver nas próximas aulas. Bom, logo abaixo tem os metecos estrangeiros. Os metecos, eles confundiam-se com os demiurgos, às vezes, de vez em quando, né? Eles também eram comerciantes, eles também tinham dinheiro, só que eles eram estrangeiros. Por serem estrangeiros, eles eram excluídos totalmente da sociedade. Eles não poderiam frequentar alguns lugares, que eram lugares só para atenienses, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense. E não tinham direito político nenhum. Os tetas, os servos, eles não tinham participação política. E era a maior parte da sociedade, da camada social, né? Eles trabalhavam no sistema de servidão. É muito comum também a gente confundir servo com escravo. Qual que é a grande diferença entre o servo e o escravo? O servo, ele é dono da sua liberdade. Então o servo ele tem o poder de escolha, por exemplo, falar assim, olha, eu não vou ser seu servo, eu não vou trabalhar. Ele tem esse poder de escolha. Mas, se ele fizesse isso, o que ia acontecer com ele? Ele provavelmente ia passar fome, ele ia morrer de fome. Já o escravo não. O escravo ele é uma propriedade. Se o dono do escravo fala para ele, por exemplo, virar 15 mortal, ponta cabeça e pular no rio, ele tem que fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso. Ele não é dono da sua liberdade, ele não é dono do seu corpo, certo? Então, o seu dono pode fazer o que quiser com ele, né? Pode fazer o que quiser com esse escravo. Escravos na Grécia, em Atenas, também por dívidas e guerras, tá? Isso vai gerar um outro grande problema. Bom, além da disputa de poder entre demiurgos e eupátridas, né? Atenas vai ter um número muito grande de escravos. E esses escravos vão acabar pegando um emprego, né? Não é que pegando, porque escravo não ganha salário. Se ganhasse salário, né, não seria escravo. Mas como o número de escravos era muito alto em Atenas, não sobrava emprego, por exemplo,
para os tetas ou os metecos. Isso gerou um conflito muito grande. Pensa bem, vamos utilizar a lógica ateniense. Se eu tenho um escravo que vai trabalhar para mim de graça, por que eu vou contratar alguém e pagar esse alguém para fazer o mesmo trabalho? Só que isso gerou desemprego muito grande e instalou-se um caos, né, em Atenas. Por outro lado, esse grande número de escravos vai permitir o surgimento, dentro da sociedade ateniense, dos chamados pensadores de ócio produtivo. O que isso aqui é o ócio produtivo? É você não fazer nada. Ócio é não fazer nada, é ficar quieto, é ficar de boa. Só que o ócio produtivo é ficar quieto, de boa, pensando nas coisas. Como tinha os caras para trabalhar para eles, muitos atenienses ficavam pensando em questões existenciais. Né? E é a partir dessas questões existenciais que vai surgir a mãe de todas as ciências, que é a filosofia. Certo? A filosofia, então, ela é indagação. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, e Tales, pior que Tales é de Mileto, mas enfim, eles vão partir desse pressuposto, né, que é a do ócio produtivo. Daí vai vir todas as ideias, né, da filosofia e da questão política, que vocês vão ver, claro, mais com calma na parte da filosofia. Mas vai ser proporcionada por essa questão social, por esse problema social, por esse grande número de escravos. Né? Bom, para resolver esses problemas, foram nomeados alguns legisladores. Né? O primeiro legislador, né, para tentar resolver esse problema social foi Drácon. E Drácon vai ser conhecido pela sua política draconiana. Drácon era o cara meio 880, assim, para ele não tinha muito conversa, você começava a brigar muito, ele mandava te matar. Para ele resolvia assim, resolvia na base da porrada. Drácon não vai conseguir resolver os problemas sociais de Atenas. E após Drácon sair do poder, vai ser nomeado Solon. Solon, ele vai tentar mediar, principalmente essa disputa entre Eupátridas e Demiurgos. Ele vai tentar ficar ali. Né? Não, gente, não é assim, vamos tentar conversar. Ele não consegue solucionar os problemas. Só que ele tem ele traz para a Grécia, para Atenas, desculpa, um grande avanço tecnológico. Né? E é nesse momento, principalmente de Solon, que Atenas passa a produzir de forma para expansão comercial e até para exportação em grande porte, e isso também vai ser um fator entre a rixa entre os espartanos, o azeite de oliva. Por que o azeite de oliva? O azeite de oliva ele é de fácil fabricação. Plantar a oliveira ela cresce muito bem em lugares montanhosos, né, em regiões montanhosas. Então, eles vão produzir muito azeite de oliva durante o governo de Solon. E isso é um dos principais produtos atenienses, né, junto também com o vinho. A uva também, né, criada nas parreiras, ela era propícia àquele lugar. Propícia àquele lugar, ao local. O negócio vai resolver mesmo, para valer, com Clístenes. Clístenes vai chegar no poder e falar assim, gente, quer acabar esse problema de desemprego, dessa briga toda? Vamos fazer o seguinte, vamos dar poder à população. Poder de escolha, porque se a população escolher, ela é responsável pelos seus atos. E a partir de Clístenes, em que a democracia grega ela é realmente posta em prática. Porque aí o povo, o cidadão grego, ele tem participação direta na sua política, na sua forma de governo. E aí é a grande influência cultural grega, ateniense, mais especificamente. Mas tem um probleminha. Quem era considerado cidadão em Atenas? Bom, só era cidadão em Atenas. Homens atenienses, filhos de pai e mãe atenienses, maiores de 18 anos. Ou seja, mulher, criança, escravo, não era cidadão em Atenas. Eles não tinham direito político, participação política, eles tinham que ficar quietinho, na deles, calados. Clístenes ainda vai dar um avanço nessa questão toda dos escravos, que ele vai abolir a escravidão por dívida, vai acabar esse negócio de escravidão por dívida. Mas mesmo assim, né, esses ex-escravos, eles vão continuar sendo margeados pela sociedade, eles vão ter uma integração na sociedade ateniense, eles vão ser marginalizados. Né? E as mulheres também. A mulher ela é vista como a guardiã do lar.
ela é vista como um ser inferior em Atenas, né? E daí vem também um conceito de machismo. Por quê? Em Atenas, onde vai se desenvolver o teatro, onde vai se desenvolver a filosofia, no caso do teatro, a mulher era representada por um homem, pela máscara, né? A mulher ela é impedida de participar desse processo, né? De todas as questões públicas dentro da cidade de Atenas, né? Da cidade-estado de Atenas. Ela era vista como um ser inferior. Grande besteira. Bom, além de tudo isso, né, dessa questão toda, Atenas vai ter uma característica peculiar, que eles não vão valorizar o trabalho braçal. Mesmo com a conquista de direitos pelos demos, né, da democracia, eles vão considerar o trabalho braçal como indigno. Eles vão dizer assim, trabalho braçal é para quem não tem condição de pensar, né? É para aquele cara que ele não tem condição de pensar, de raciocinar. Então eles vão excluir as pessoas que trabalham braçal, no caso, os tetas e os escravos, né? Eles vão falar assim, olha, vocês estão fora dessa sociedade. O trabalho braçal vai ser abolido, né, pelas classes mais altas, e essas classes mais altas, nesse tempo ocioso, eles vão estudar. A educação ateniense ela vai ser voltada, como eu disse no início do vídeo, para a retórica, que é, né, a argumentação, argumentar, provar que está certo, para a oratória, falar bem, né? E para algumas questões filosóficas, né? Para algumas questões sobre a origem da vida, sobre como governar uma cidade, como se portar. Essa é a base da educação ateniense. É nisso que os atenienses acreditavam. Completamente diferente de Esparta. Porque em Esparta é faca na caveira, Esparta não tem brincadeira. O cara em Esparta, ele é treinado para quê? Para matar, para dar porrada, para ser violento. Olha, são duas cidades gregas. Têm os mesmos costumes, têm a mesma língua, a mesma religião, só que com organização educacional totalmente diferente. Esse é um ponto que a gente tem que ressaltar e é um ponto que cai sempre no vestibular. Porque a educação em Esparta ela vai ser uma educação militar. Ela vai ser uma educação voltada para a guerra, para formar guerreiros, né? Como é que era a sociedade espartana? A sociedade casca grossa. Os espartanos eram considerados, só era espartano na cidade de Esparta, os nobres. Ok? Bom, logo depois dos nobres vinham os periecos. Eles tinham liberdade, eles não eram espartanos de pai e mãe. Eles tinham uma liberdade limitada, muito limitada. Tinha alguns lugares que eles não podiam frequentar e participar da política, nada, nem pensar, né? Nem ousar. E os ilotas? Coitado dos ilotas, né? Eles eram servos. Os ilotas, eles acabavam se dando muito mal em Esparta. E vocês percebem até a questão da nomenclatura, né? Dos nomes diferentes. Pô, tem nobre em Atenas e tem nobre em Esparta, só que eles têm nomes diferentes, né? Vem daí da cidade-estado, dessa organização da cidade-estado. Bom, a educação espartana, que é voltada para o militarismo, só motivo de curiosidade, isso quem assistiu o filme 300 pode perceber logo nas cenas iniciais, o cara em Esparta, logo de início, né, quando ele nascia, o menino, quando ele nascia, era visto se ele tinha alguma deficiência física, alguma deformidade física. Se ele tinha alguma deformidade física, ele era jogado de um penhasco, né, porque ele não serviria para ser um guerreiro espartano, ele não serviria para viver na sociedade espartana. Aos 7 anos, ele era separado da mãe, e iniciava o treinamento militar desse garoto. Então ele sofria espancamentos, algumas humilhações e algumas condições de guerra, para falar assim, para preparar esse cara para a guerra, né? E quando ele se tornava adulto, ele integrava o exército espartano. Um dos testes, motivo de curiosidade, uma aba de curiosidade aí, um dos testes de um guerreiro espartano, de se tornar um espartano, um soldado espartano, era matar um ilota. Então, um dos testes era assim, invadir a casa de um ilota e matar a família do cara. Oh, matou, legal, parabéns, agora você é um espartano, né? Então, é bem diferente do conceito grego, do conceito ateniense, desculpa. Qual é o conceito ateniense? Não, eu vou tentar vencer as coisas e convencer as coisas com a inteligência, com a argumentação. O espartano não, é na porrada. É quem bate mais. Bom, politicamente, Esparta ela era composta pela Gerúsia, né? A Gerúsia são 28 anciões, espartanos, é óbvio, e 2 reis. Esparta tem uma particularidade, vai ser uma diarquia, né? Monarquia, 1 rei, diarquia, 2 reis. Vai ter 2 reis. E a Gerúsia?
esses dois reis eles eram responsáveis pela parte militar e pela parte administrativa de toda a Esparta. Depois vem a Apela, que era a Assembleia de Espartanos com mais de 30 anos de idade, certo? Bom, logo após, logo abaixo da Apela, não abaixo, mas seguindo o cronograma, vinha os éforos. Quem que eram os éforos? Eles eram magistrados eles eram eleitos por um ano. Os éforos eles eram extremamente poderosos. Eles eram espartanos extremamente poderosos. Durante um ano, esse cara tinha poder, por exemplo, para contestar a autoridade de um rei. O éforo, então, ele tinha um grande poder na mão. Leônidas, no caso, que assistiu 300 e tudo mais, ele era um rei espartano. E aquele cara que tenta ferrar ele o filme inteiro é um éforo. Então, rolava isso. Bom, vamos unir então a história dessas duas cidades. Se odeiam porque concorrem no comércio e concorrem pela influência política em outras ilhas, como Creta, como Mileto, enfim, entre outras ilhas. Bom, só que tem um probleminha. A Grécia passa a ser invadida pelos persas, aí vem toda a questão da história do filme 300. E os persas têm um exército muito forte, muito poderoso. Começam a invadir as ilhas gregas e dar porrada em todo mundo. Nem Esparta nem Atenas sozinha tem força para vencer, esses persas. Bom, diante dessa situação, diante desse problema grave, mesmo se odiando, os espartanos e os atenienses vão formar a Liga de Delos. A Liga de Delos, então, vai ser a união de todas as ilhas gregas em um exército, e a sede da Ilha de Delos vai ser Atenas. Então, os caras vão fazer assim, olha, vamos formar essa liga, vamos arrecadar dinheiro e vamos montar um exército forte para brigar com os espartanos. Bom, durante toda essa batalha, durante toda essa guerra, os gregos vencem. A Liga de Delos dá certo, eles vencem os persas. Só que rola um outro problema. Essa guerra é conhecida como as guerras médicas, porque eles são os persas são chamados de medos, povos medos. Então tem o nome de guerras médicas, não tem nada a ver com medicina, tá? Mas porque eram os povos medos. Pô, acabou a guerra, vencemos os persas, belezinha, belezinha. Não, vem um outro problema. Esparta acusa Atenas de roubar o dinheiro da Liga de Delos. Ó, a treta começando novamente. Atenas fala assim, não, eu não peguei. Acontece que Atenas tem um desenvolvimento social e político muito grande durante a batalha. Ela é comandada por Péricles. E Péricles faz grandes avanços na cidade ateniense, grandes construções. Então os caras começam a ficar desconfiados. Bom, Esparta declara guerra a Atenas. Bom, a batalha entre então Atenas e Esparta, essa guerra, e seus aliados vai ser conhecida como Guerra do Peloponeso. Bom, essa Guerra do Peloponeso, ela vai destruir todas as cidades gregas, todas as ilhas gregas, todas devido ao poder militar das duas cidades, de Atenas e Esparta. Esparta acaba vencendo a Guerra do Peloponeso, vencendo e submetendo os atenienses a algumas regras, algumas dicas, só que rolou um problema muito grave, porque elas estavam destruídas, eles estavam em frangalhos, fragmentados. E isso deu oportunidade, possibilidade para que a civilização da Macedônia e o Império Macedônio, de Alexandre o Grande, e seu pai Filipe, invadisse as ilhas gregas. Então, ao mesmo tempo que Esparta consegue finalmente vencer Atenas, isso demonstra o declínio grego, propriamente dito dos helenos. Porque aí, simplesmente, Alexandre invade as ilhas gregas e passa a impor o seu governo. Alexandre, ele consegue unificar o poder, Ele tem agora então o poder na mão dele, certo? E isso, nós consideramos esse período como o fim, após o governo de Alexandre, o fim do período grego clássico, do grego antigo. Alexandre vai ser responsável por divulgar as ideias gregas por todos os cantos, pelo todo mundo, porque Alexandre vai ser um grande conquistador. Ele vai levar as ideias gregas ao Egito, a Biblioteca de Alexandria e tudo mais. E isso vai permitir que os ideais e os livros gregos mantessem vivos. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma lista de exercícios para testar o conhecimento adquirido na aula de hoje.